Olá, boa noite. Eu sou o Valdir Lamin Guedes e essa é a terceira e última parte, né, do segundo seminário do Observatório da Educação da Covid-19. Então, já tivemos aí um dia bastante agitado, com, com aí mais ou menos 16 comunicações, e agora a gente fechando esse evento com o lançamento do nosso livro, A Educação na Covid-19, A Voz Docente. Temos aqui reunidos parte dos autores e aí demais participantes do seminário. Eu vou começar, então, com uma apresentação. Quem participou das duas sessões anteriores vai repetir um pouco, mas eu vou fazer isso porque muitas pessoas estão acessando só agora, e também quem for ver a gravação talvez assista uma parte da gravação e não assista a outra. Então, para entender de onde vem, né, esse evento e esse livro. Né? Falar, então, que ele está disponível tanto no site do Observatório /livro. Se você entrar no site do Observatório, vai ter lá o link em cima, livro. Ou então na editora Na Raiz, livros. Né? Então, tanto nos dois, o mesmo arquivo está lá disponível. Bom, então, estamos no contexto do segundo seminário, né, do Observatório da Educação na Covid-19. Né? Então, vou só falar rapidamente que o meu nome é Valdir Guedes. Entre outras coisas, tem uma pós em jornalismo científico, que faz um sentido aqui quando eu discuto mídia. Tenho um doutorado em educação, na área de formação de professores. Estou agora como estagiário pós-doc na Federal do Mato Grosso, onde parte da pesquisa vai ser relacionada ao observatório, e como editor-chefe na editora Na Raiz. Isso aqui é um resumo bem rápido do mesmo, só para explicar mais ou menos de onde eu falo. Então, a ideia de um observatório, né, a primeira ideia do que é um observatório, né, ele, historicamente, são aí instituições locais, né, que fazem observação, sobretudo de eventos celestes, só que essa visão tem sido tão flexibilizada, passando então a ser entendida como qualquer agrupamento de pessoas, né, ou grupo de pessoas, instituições, né, que têm então, um interesse em comum. Né? Às vezes tem uma ideia de uma instituição, né, uma associação, ou então, no caso aqui, um projeto, já que a duração dele está relacionado com a pandemia. Né? Então, digamos, fosse bom que ele não tivesse durado tanto, mas ele está durando, né, conforme a pandemia, o projeto vai se estendendo. Né? E o exemplo que a gente tem no Brasil bem marcante é o Observatório da Imprensa, né, criado em 96 pelo Alberto Dines, né, já falecido, que ele então virou uma instituição mesmo, né, de acompanhamento do trabalho da imprensa, com programa televisivo, com programa de rádio, com site. Né? Então, aí todo um esforço que agrega muitas pessoas ativo até hoje. Né? Então, é um grande exemplo do que faz um observatório. É um papel relevante, na verdade, também, que esse tipo de instituição pode ter. Agora, na Covid-19, a gente vai ter vários. Né? Eu cito aqui uns 4, mas assim, são mesmo só no Brasil são muitos. Né? Então, muitos são em cima de divulgação de informações, que nem esse da Fiocruz. Tem um chamado Observatório Covid-19, que é formado por pesquisadores, especialmente das estaduais paulistas, que trabalham muito em cima de dados. A Federal do ABC também tem um projeto assim com dados para a região do ABC paulista. Tem um grupo liderado por um professor da Federal de Ouro Preto, o professor Sérvio, que trabalha muito com dados e também com ecologia de doenças, né, um ramo emergente aí da biologia, que eles não se chamam observatório, mas acaba sendo, né? O Observatório de Dados da Federal Santa Maria, até aquela pesquisa, né, sobre o número de infectados, né, que até agora esqueci o nome. Várias instituições, então, IBOP, né, que o IBOP também participa da pesquisa, né, agora repetir a pesquisa para saber qual é a prevalência na população brasileira, né, estão todos ligados aí à Federal de Santa Maria. E o Observatório Nacional Covid, que é aí um de ouvidoria. Bom, o nosso aqui, o observatório, ele
Vai tratar de educação nesse período focado, né, da Covid-19. A gente tem um site, onde eu acabei de citar, né, onde o livro está disponível, o caderno de resumos, as postagens e tudo mais. Tem Facebook, grupo no WhatsApp, newsletter, que estão disponíveis a partir daqui. Essa é a foto que eu tirei, o print que eu tirei hoje mais cedo, mas aonde que está chamada para livro, agora só está livro. E ali vai estar também o arquivo para acesso. Bom, a gente tem os objetivos, então, de auxiliar os professores nas respostas à Covid. Acho que hoje ficou bem claro, né? A nossa ideia de auxiliar e de análise, né? Ficou bem claro, né? Nas várias participações, enfim, nos nossos debates. E aqui está o resultado do primeiro seminário, né? Disponível para acesso, já é a nossa contribuição lá de julho. Hoje, então, o segundo, já estamos aí, né, no seu encerramento. Também vamos publicar o caderno de resumo deles nos próximos dias. Bom, fazendo aqui propaganda dos próximos eventos, né? A gente vai ter, então, na próxima terça-feira, o lançamento do livro Diálogo e Transição Educadora para Sociedades Sustentáveis. Acho que a ideia do observatório também tem muito a ganhar com a ideia do diálogo. Essa semana a gente lançou um livro sobre diálogo e educação ambiental, né? Todas essas obras têm o Rafael Monteiro à frente. O Rafael também escreveu um capítulo aqui para esse nosso livro do Observatório sobre Diálogo. Então, dia 17 horas, acesso gratuito com certificado. E aqui também o lançamento do dossiê Ações de Educação Ambiental no Ensino Médio, organizado por mim e pelo Davidson Nunes, e que foi publicado pela Revista Brasileira de Ensino Médio. Então, dia 25, 10 horas. Depois eu passo, quando eu for mandar a mensagem de fim do evento, eu passo os links, tá bom? Para os eventos. E, bom, era isso que eu ia falar. Eu quero só mostrar para vocês um pouquinho da cara do livro. Nossa, tem hora que é tanta tela aqui que eu fico até meio perdido. Então, aqui está a carinha do livro. Então, Educação na Covid-19, a voz inocente. Bom, então, uma parceria aqui, no caso, apesar de eu por trás das instituições, acaba sendo uma parceria, né? Porque outras pessoas estão envolvidas, né? Então, tanto do Observatório quanto da editora Na Raiz. Aí aqui está o sumário, só para vocês verem, não, são 21 capítulos. Né? O prefácio do professor Cristiano Maciel, que pode fazer isso, enfim. Aí depois vocês podem olhar aqui pela página do Observatório, tá aí, né? Vocês conseguem olhar mesmo sem baixar, né? Não é obrigatório fazer o download da obra. Então, gente, é isso. A ideia desse lançamento, então, é mesmo apresentar um pouco do que é a obra. Deixa eu contar um pouquinho, né, do processo dela, até mesmo para vocês entenderem esse lançamento, né? Esse livro ele começou então com uma chamada pública a partir, né, para os capítulos, a partir do próprio observatório. Então as pessoas foram mandando seus capítulos. Bom, alguns ficaram pelo caminho, né, por problemas do capítulo, a pessoa não mandou mais alterações, enfim, foi. Mas ainda assim temos 21 capítulos publicados, né, o que deu um certo trabalho, né, para editar. E pensando também que esses capítulos foram recebidos, eu li, comentei, eu fiz uma troca entre os autores, eventualmente eu mandava uns e-mails um pouco gerais. Por exemplo, a gente optou então por utilizar no livro, sobretudo, a expressão ensino remoto, ao invés de educação à distância. Né? Isso foi sendo construído aí ao longo desde o começo do ano, com a pandemia, né? De que a educação à distância ela tem um conjunto, né, de características, de planejamento, do design instrucional, né, da preparação do material didático, a característica também da polidocência, né, que é uma forma de reconhecer vários profissionais que desempenham ali algum papel que tradicionalmente é do docente, né? Então, ou quem escreve o material, quem faz a tutoria, quem coordena a disciplina, enfim, tudo isso compõe a polidocência e tal. E toda essa complexidade
não aparecia, não aparece ainda, né, nas ações desenvolvidas nesse momento durante a pandemia. Então, o mais adequado seria chamar então, de ensino remoto. Por isso que no livro vai aparecer muito mais essa expressão do que EAD de fato. Alguns textos vão tratar de EAD de forma geral, por exemplo, o capítulo do Ranieri, que vai falar de inteligência artificial, com aplicações na EAD, ele vai falar de EAD, menos de ensino remoto. Isso é variável, né? E o processo do livro foi concluído, então, com a adição dos capítulos no arquivo único e que a gente, então, fez uma leitura cruzada, né? Não às cegas, né? Isso é interessante porque, então, ao cada um ler o capítulo do outro, além de indicar melhorias e tudo mais, também é uma situação de aprendizagem, né? Já que, enfim, nenhum capítulo trata exatamente do que o outro trata, então acabam sendo muito complementares, né? Algumas experiências, até convido depois a falar, né? Por exemplo, a Dila, que até falei com a Grace no final da tarde, né? Que é o projeto de Multirão, né? São 3 capítulos relacionados a isso, um projeto bem interessante desenvolvido, né? No Vale do Paraíba, com um trabalho articulado docente, bastante interessante. O próprio Luiz Gustavo, que fez um interessante capítulo sobre memes, né? Então, vendo que o Cristiano está online, o Luiz Gustavo usou na etnografia, então, eu acho que né, ele ainda está uma pesquisa que ele ainda está começando, né? Porque, enfim, ainda continua com a coleta de dados, né? Porque os memes continuam aí, mas já tem alguma coisa para mostrar para a gente bem interessante, então daqui a pouco você pode comentar também. O Rafael falando do diálogo, né, trazer a contribuição, enfim, o Diego que falou mais cedo, né, a apresentação dele no final da tarde, o capítulo, né, então que ele demonstrou a questão do analfabetismo, né, digital dos professores. Então isso daqui é só para enumerar alguns dos capítulos, e agora eu convido então quem quiser comentar, falar um pouco do que é o seu capítulo, fique à vontade, então. A ideia é que seja um evento dialógico, né? Então, é bastante horizontal, então as impressões, tanto de forma geral, em relação à educação na Covid-19, quanto em relação ao livro, ao evento, enfim, é mesmo um bate-papo aqui de encerramento. Então, microfones e bate-papo abertos para intervenções. O Cristiano falou que tem boas colocações com o Daniel Mil. Na verdade, eu conheci seu nome pelo dicionário dele, viu? Então, se você tem que falar alguma coisa, eu tenho o catatal do dicionário que o Daniel Mil organizou. E acho que ambientes virtuais, que você escreve o tópico de ambientes virtuais. Então, sempre utilizo ele, enfim. Boa noite. Isso mesmo. Todos também. Pode falar, professor. Não, é que eu só gostaria de falar brevemente que eu tenho que dar aula daqui a pouco. Pedir aos alunos que me esperassem um pouquinho, que eu já entrava na aula. Posso só falar rapidamente? Eu atrapalhei o professor Cristiano que imagina, estamos juntos. Então, boa noite mais uma vez. Eu só queria agradecer a oportunidade de ter feito parte do livro. Foi muito importante participar dessa discussão que aconteceu agora à tarde. É sempre prazeroso e sempre muito gratificante poder ouvir os colegas da educação sobre esse assunto que nos é tão caro e tão urgente também, pensando aí, né, na nossa sociedade brasileira. Na minha apresentação, no capítulo que eu escrevi, eu discuti um pouco sobre afetividade no ensino-aprendizagem, em específico no ensino superior remoto. Foi praticamente um relato um pouco de um relato e um pouco de reflexão a respeito do que eu vivi nesse primeiro semestre de 2020 na Universidade de São Judas. E quando pude aprender muito, acho que eu tinha um pouco de receio com o ensino à distância. Eu sei que o que nós vivenciamos foi o ensino remoto, mas
antes desse momento, eu já tinha participado de algumas formações, de alguns cursos a respeito do ensino à distância, ou mesmo de metodologias ativas, mas sou fruto aí de uma formação de professora tradicional e sempre, né, quando comecei a fazer essas formações, via com uma certa preocupação, um certo receio, até mesmo descrença. Acho que descrença é a melhor palavra. E quando surgiu a necessidade de trabalhar dessa maneira, eu acabei indo pesquisar um pouco mais sobre essa prática, sobre metodologias ativas, sobre o ensino à distância, o ensino remoto, e entendi que as tecnologias estão aí para nos ajudar e que é possível fazermos um bom trabalho com isso, né? E que as tecnologias nas universidades privadas não sirvam para a redução de custo, simplesmente, mas para uma abertura, né, para explorar aí uma outra possibilidade de ensino que tem muito potencial. Então, acho que era isso que eu gostaria de falar e agradecer a participação nesse trabalho, agradecer ao Valdir, com quem eu conversei algumas vezes. Às vezes nós falamos da tarde, né? O WhatsApp é e-mail, não tem horário, às vezes até mandava e-mail à noite, que a gente acaba perdendo um pouco a noção de tempo, espaço, peço até desculpas. Muito obrigada mais uma vez e foi um prazer conhecer a todos. Espero que tenhamos outras oportunidades de contato. Obrigada. Ótimo, obrigado, viu, Mayra? Sua contribuição é interessante porque ela traz uma visão. Às vezes a gente é muito pragmático no texto, fala, ensino remoto, beleza, eu fiz isso e tal. E você trouxe uma reflexão legal, né? A gente tem alguns trabalhos mais reflexivos, e isso é importante também, acho que faz parte, né? Obrigado e boa aula. Obrigada, peço licença então a todos e a todas. Bem, eu vou aproveitar, já que eu estava começando a falar, né, para não ficar no gap. Então, boa tarde a todos. Queria externar o meu agradecimento ao Valdir por ter feito esse convite para eu prefaciar o livro de vocês. Foi uma honra, foi um trabalho que, assim, eu gostei muito de fazer, foi aprazível eu navegar pelos capítulos de vocês, ler. Eu confesso que eu não li na íntegra todos os capítulos, mas eu fui lendo os capítulos, porque eu estava esperando agora a obra ser lançada também, né? E já sei de alguns que eu já preciso utilizar em pesquisas. Eu acho isso muito importante, né? A gente não só conhecer as obras, utilizá-las, citá-las, compartilhar nos nossos grupos de pesquisa, compartilhar nas nossas redes, né? Divulgar o trabalho. Como vocês bem falaram, durante o seminário, a divulgação científica é muito importante também, para além da publicação. E quem vê um livro pronto não sabe o trabalho que dá, né? Então, assim, às vezes demora mais do que a gente queria, o Valdir bem sabe isso, mas é porque são vários processos que vão onerando a atividade do livro. Mas, ao final, quando você vê o livro pronto, lançado, como hoje, nesse grande dia, você tem a satisfação, né, desse produto. Então, quero só parabenizar mesmo a todos os autores e autoras e ao Valdir e à editora por esse livro e também pelo lindo trabalho do Observatório, né, que eu acho que é algo que a gente tem que continuar aí. Sei que vai ser continuado, mas temos que ter mais motivações e continuar esse trabalho, olhando para aqueles que são os aspectos que estão em constante mudança, né, agora na educação, porque nós temos uma situação que foi do primeiro semestre, né, com relação ao Covid. Agora, com relação à educação e o Covid no segundo semestre, nós temos um outro cenário. E assim vai sendo, eu acho, não só o Covid, como as transformações que a escola vai ter, né, em função de tudo isso, que a gente pode também e deve acompanhar.
Então, é só deixar o meu abraço e parabenizar a todos por esse dia de seminário e pelo lançamento do livro. Ótimo. Obrigado, Cristiano, também. Agradeço o convite de ter redigido o prefácio também em tempo recorde, né? Então, a gente sabe das obrigações, né? Então, fiquei muito satisfeito. Eu acho que o seu prefácio também ele representa muito da obra, da problemática, problemática de forma geral, né? A questão tratada. Então, eu fiquei muito feliz e considero, né, que foi bastante acertada, né, a escolha. Bom, foi uma grande satisfação. Obrigado. Bom, quem quer falar? Quem mais? Posso falar? Conta um pouquinho do seu trabalho também, porque acho que o Cristiano vai gostar de saber. Então, boa noite a todos, a todas. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu sou doutorando na Faculdade de Educação e sou pedagogo na Prefeitura de Valinhos. E a minha pesquisa do doutorado não tem a ver com etnografia digital nem com memes. Mas no início da pandemia, eu tive umas 2, 3 semanas mais tranquilos até a Prefeitura iniciar aí os trabalhos remotos, e os primeiros dias eu comecei a achar divertido os memes, eu adoro memes, sempre vejo, e aí eu comecei a me incomodar com os memes de educação, em função dos próprios colegas compartilharem coisas tão nocivas à educação, depreciar a si mesmo, depreciar as iniciativas de educação à distância, e aí eu comecei a salvar os memes, eu não sabia o que eu ia fazer com isso, e aí eu comecei a pensar, o que eu vou fazer com isso? E o que eu vou fazer com isso me fez me aproximar do Valdir, me fez me aproximar do Observatório da Educação na Covid, do Observatório da Fiocruz, e aí eu comecei a estudar etnografia digital. Falo que sou um leitor principiante, estou lendo aí os livros clássicos da bibliografia dessa área, tenho gostado muito, e continuo salvando memes, né, entendendo o meme como um artefato, como um objeto de estudo. Não analiso o que as pessoas escrevem sobre na publicação do meme, o que a pessoa escreve embaixo não é o objeto de análise. Eu só recolho o meme do meu círculo social, e agora eu estou ampliando para grupos de memes, até o finalzinho da primeira versão da pesquisa, eu tinha 8, 12 grupos, agora eu já descobri mais, eu estar inscrito nos 40, 50 grupos de memes. No meu Facebook eu vejo 3 coisas de vida social das pessoas e o resto é meme. O resto é meme de tudo quanto é assunto, fico acompanhando que informações as pessoas estão criando em forma de meme a respeito do contexto educacional. E no contexto do estado de São Paulo, especialmente no centro de mídias, uma professora teve uma prática docente e ela foi a pessoa mais memetizada desse ano. Ela está no ranking, tem um ranking das pessoas que se transformam em meme. Agora o assunto é aquele comediante com a esposa que chifrou ele, com a namorada que chifrou ele. Eles viraram assim, eles ultrapassaram a professora nesse período. Então, o meme tem esse contexto personificado e tem o contexto social, né? E essa conversa, entender o quanto isso impacta e o quanto isso impacta no imaginário e na postura da sociedade em relação a um assunto. Sobre volta às aulas, sobre achar que os professores estão trabalhando muito ou pouco. Os professores estão trabalhando muito, muito, isso é fato, mas os memes dizem que não. Então, a pesquisa, eu pretendo seguir 2 meses depois que todas as redes de ensino do país voltar às aulas completas. Então, essa pesquisa ela tem um caráter longitudinal e vamos ver quantos memes vão aparecer, quantas informações vão aparecer, como que eu vou tratar esses dados e o que mais eu vou aprender a respeito de etnografia digital.
ou cybercultura, é a leitura que eu estou começando a fazer agora. E agradecer muito o Valdir pelas trocas. Eu sinto que cresci muito das contribuições nas revisões do texto, da escrita, e esse trabalho coletivo é muito importante para o pesquisador. Normalmente a gente faz as coisas tão sozinhos, e quando a gente tem espaço que a gente tem essas parcerias, a gente tem que agarrar e participar. Muito obrigado. Ótimo, Luiz Gustavo, obrigado pelas palavras. Luiz Gustavo já está acompanhando em várias obras, né? A gente também está com uma aula de literatura, literatura portuguesa. Não sou organizador, também não dou conta de organizar sobre tantos assuntos, mas depois eu quero que o Rafael conte um pouco também a nossa experiência com a organização de livros, com esse final colaborativo, né? Porque acho que tem sido uma experiência mesmo de aprendizagem, né? Até mesmo para, sabe, coisas assim, organização do texto e tudo mais. E quando a gente, como organizador, muitas vezes a gente já está viciado no texto, né? Parece que a gente já não lê mais as palavras, né? Você pula parágrafos, assim. E a gente fala, quando você tem uma outra pessoa, claro que nada de substituir a revisão profissional, né? Mas, assim, acaba sendo, eu acho que é uma fase interessante antes da revisão profissional, para alguém de letras, que a gente também consegue dar uma coisa mais fechada já para o revisor, né? Rafael. Bom, quero começar agradecendo também a todo mundo pela parceria, Valdir, e fiquei pensando muito agora sobre a fala do Luiz, essa questão dos memes, eu acho muito interessante, mas ao contrário do Luiz, eu penso assim que os memes eles têm um caráter bastante malicioso, assim, que pode levar a gente para o imaginário, né? E eu tenho essa tendência a ter esse viés, assim, talvez até uma birra com os memes por isso, porque eles são engraçados dentro do nosso grupo, dentro da nossa bolha, né? Para tirar sarro, geralmente, de quem está fora dela. E achei incrível esse ponto que o Luiz trouxe da importância da gente ir contra esse imaginário que está sendo construído de que os professores são preguiçosos, que não estão trabalhando e como isso é perigosíssimo e aprofunda mais ainda o abismo, né, entre as pessoas que não fazem parte desse ciclo. Daí a importância desse evento aqui, Valdir, mais uma vez, parabenizando a sua iniciativa, do evento, da obra, da gente estar conversando, da gente estar juntos, discutindo essas questões e principalmente pensando como que a gente pode levá-las, né? E o livro é um caminho, mas outros possíveis, como que a gente pode levar para outras pessoas, para essas que são atingidas pelos memes e atingidas sem uma possível barreira ou sem uma visão um pouco mais crítica, que pode levar a esse desentendimento. Então, acho incrível, muito legal mesmo. Parabéns, Luiz, que eu acho que essa pesquisa vai ser, de fato, muito importante para a educação contemporânea. E sobre a organização das obras, nossa, que trabalho que dá, né? Que canseira que dá. E agora a gente tem um monte, né? Acho que para esse momento de lançamentos de livros organizados aí pela revista, pela editora Na Raiz, e é um processo longo, árduo, ele cansa bastante, chega no final a gente já está até com a língua para fora, né? Mas ele é muito gratificante, assim, e o mais legal é ver como as pessoas se engajam e topam participar, topam escrever, contribuir com as suas reflexões, e como que isso acaba reverberando em outras iniciativas, né? Como que isso puxa. E espero que isso, que é uma prática que o Valdir tem incentivado desde que eu o conheci lá em 2015, 14, é uma prática que nos permite a aproximação, que eu acho que é algo muito importante em todas as áreas, mas na educação em particular eu acho que com certeza é muito importante, que essa necessidade da gente estar mais próximo, da gente estar mais junto, da gente estar pensando junto, da gente estar escrevendo junto e da gente estar disseminando junto.
Então, nesse sentido, acho que é uma boa oportunidade a gente sempre estar ligado e também propor, né, para o Valdir possibilidades de publicações organizadas para que nós possamos aproveitar isso. Acho que é uma oportunidade incrível, ainda mais agora nesse momento que nós estamos vivendo, de cada vez menos espaço, cada vez menos tolerância para ouvir para sermos ouvidos, né, por algumas pessoas. Acho que é isso. Você não quer falar em 8 palavras sobre o seu capítulo? Falo. Não precisa contar, mas assim, umas palavras. Uhum. O capítulo tem muito a ver com isso que me chamou a atenção no que o Luiz falou, desse elogio e incentivo que eu dei agora à iniciativa da editora, que é sobre o diálogo, né? Sobre a gente conseguir, dentro da educação, fazer esse movimento de diálogo, mas para além daquele senso comum, de uma conversa em que a gente troca ideias, chega em acordo, fica num ambiente de polidez, mas de cada um e cada uma de nós, educadores, educadoras, fazer um trabalho interno de rever as próprias crenças, de buscar entender como que elas foram criadas, como que o nosso processo de formação está permeado por uma série de valores que estão aí na sociedade que nós criticamos e que muitas vezes não percebemos o quanto eles estão presentes na nossa forma de pensar e, portanto, guiando as nossas ações. Então, para buscar identificar essas incoerências, porque uma vez que a gente inicia essa jornada dialógica, que é o termo que eu uso lá no capítulo, e vai aprendendo conosco mesmo, a gente pode estimular nos educandos, né, com quem dividimos os processos educadores. A gente pode polinizar essa jornada, esse novo jeito de pensar, esse novo jeito de comunicar e esse novo jeito de se relacionar como uma forma mesmo de transformação dessa realidade que a gente está vivendo hoje, que é de um pensamento que separa, de uma comunicação que agride e de uma relação que se polariza. Então, para a gente poder ir para uma outra qualidade de pensamento, comunicação e relação. Um pensamento que une, uma comunicação que compreende e uma relação que se dá em afetos positivos. Então, acho que, resumidamente, é isso. Ótimo. O diálogo é o assunto da dissertação e da tese agora que o Rafael está fazendo. E semana que vem fecha o ciclo do 4º lançamento que ele tem esse mês. Então, né, ele acho que ele está esperando ansiosamente terça-feira para descansar um pouco. Bom, muito obrigado. Quem quiser falar, assim, eu também não vou ficar obrigando, não é obrigado assim, a falar, sabe? É só mesmo tentando fazer algo não muito formal. Oi, boa noite. Boa noite, Valdir. Aqui é Edilene Adila, né, falando. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, parabenizar esse trabalho maravilhoso. Eu não conhecia essa proposta, né? Quem me apresentou foi o Michael. E falando um pouquinho deste material, né, desse livro, é uma grande oportunidade de validar a história, né, de pessoas que não são ouvidas, né? Então, quando a gente tem um documento preparado, como esse trabalho que você faz, Valdir, ele ajuda a validar a história de muitas pessoas que elas estão escondidas, né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade, principalmente, né, o livro já traz isso, as vozes, né, dos docentes aí que estão nas escolas e não são ouvidas muitas vezes, né? Eu quero falar um pouquinho do trabalho rapidamente, e aí pegando o gancho do Rafael, a nossa ideia é muito próxima à fala do Rafael, né, cheia de afeto, né? É um pensamento, a nossa proposta buscou um pensamento de unidade, né? E de criar essa relação afetiva e essa relação que compreende um ao outro. Então, diante de todo o contexto da pandemia, nós, professores aqui da região do Vale do Paraíba, a gente se uniu para trabalhar junto, né? Mesmo com todo esse contexto de distanciamento.
E a tecnologia, os recursos tecnológicos, favoreceu essa unidade, essa proximidade, essa afetividade e, em consequência de tudo isso, porque acho que isso tem que ser o primeiro nas relações humanas, os nossos estudos que favoreceu a melhora da qualidade enquanto profissional docente. E, no nosso caso, professores de arte, né? Nós somos professores de arte. Então, a gente se viu numa situação que tinha que fazer o aluno ter acesso ao ensino, né, um ensino de qualidade, porém sem a relação, né, que para nós que somos das artes é muito importante, né, o contato, né, todo dia, o olho no olho, né, a prática, a reflexão, a troca da percepção. Então a gente perdeu isso, mas a gente ganhou em outros aspectos. Então o trabalho ele rendeu 3 capítulos por 3 óticas. Né? O primeiro, ele descreve a estrutura desse trabalho, como que a gente arquitetou mesmo toda essa unidade, né, e essa relação. O segundo traz um parecer, né, sobre o trabalho de parceria que os professores fizeram dentro de uma equipe, né, proposta, né, no caso, cada profissional tinha uma função, e aí a voz do revisor, né, dessa experiência de ajudar os colegas. E o terceiro capítulo traz a experiência a partir do professor que enxerga a prática do aluno e a participação das famílias. Então, o meu capítulo é o primeiro, que traz a estrutura, o segundo é do Van Dels, que traz essa perspectiva do olhar do colega que atua como revisor, e o Michael, esse professor que enxerga e recebe todo esse trabalho das famílias agora junto com a gente e a produção dos alunos. Então, a gente só quer agradecer, espero que o nosso trabalho possa contribuir, né, em outros locais, que vocês possam inspirar com essa prática. É uma prática que ainda está acontecendo, né, porque ela não findou, ela está em processo, ela só vai acabar quando os alunos retornarem às aulas. Aqui em São José, a previsão que os alunos não voltem esse ano ainda. Então, a gente vai ficar junto por um bom tempo. E quando isso findar, continuaremos com essa proposta de formação continuada nos nossos encontros, né, que aqui nós chamamos de HTC. Então, a intenção é essa, espero que vocês possam aproveitar um pouquinho, aí eu passo a palavra para os meus colegas, se eles quiserem falar um pouquinho, que eles estão por aqui. Mas é isso, e a gente agradece, a gente quer estar junto em outros trabalhos, viu? A gente não quer perder essa amizade, porque eu acho que esse trabalho é formidável. Né? Quando que a gente vai ter um livro escrito por professores, né? A não ser quando ele vai para um caminho mais acadêmico, né? Quando ele quer pagar solitariamente. E assim é um trabalho bem dentro da linha do que a gente acredita, colaborativo, coletivo, né? Que cria força, que transforma. Muito obrigada. A gente só tem a agradecer, a gente está muito feliz e espero que isso renda muitos outros encontros como nós fizemos dessa vez. Muito obrigada. Ótimo, obrigado pelas suas palavras. Antes do Michael falar, deixa eu só contar, no primeiro seminário, em julho, os 3 apresentaram, né, o que seria, o capítulo já estava redigido, enfim, já estava trabalhando nele e tal, e já tinha o texto. E eu acho que uma coisa que eu tenho a elogiar, eu já comentei mais cedo sobre o mutirão, né, é um número expressivo de professores, são cerca de 50 professores, né, trabalhando em suas séries, né, um trabalho bastante interessante, e gosto muito porque imagino que muitos professores ali desse grupo nunca pensaram nas questões pedagógicas de artes como vocês 3 trazem nos capítulos e apresentaram nas suas apresentações, né? Que é, por exemplo, a contribuição da Ana Mãe Barbosa, né? Essas visões assim menos tradicionais do ensino de artes, né? Talvez o Michel pode falar um pouco. Eu gosto muito das experimentações com reproduzir a arte, né? É o que é muito importante também na educação ambiental, que é mais a minha área, que é a contextualização, né? Você trazer essa arte mais para perto dos alunos, né? Então, se o Michel quiser falar alguma coisa. Boa noite a todos os presentes, a todas as presentes. O trabalho surgiu com um convite, né, da orientadora de arte da rede, no caso a Dila, e foi uma felicidade, foi um encontro positivo, porque o grupo sempre mencionou nos encontros formativos que faltava tempo para estabelecer relações de aprendizado com o outro, né? Embora tivesse sempre esses momentos de troca,
não era algo assim tão intenso como a pandemia possibilitou. Então, foi esse encontro, né? Foi um questionário que foi lançado aos docentes. Os docentes poderiam fazer a opção de qual ano que ele teria mais interesse em participar. Após isso, foi formado esses grupos e foi se desenvolvendo. E no contexto que o currículo municipal está em finalização, né? A partir da BNCC, ele começou a revisão ano passado, com análise de grupos, também a partir dessa proposta de convidar as pessoas que estão dispostas a refletir sobre isso. E esse ano ele está no processo de revisão final, né? Tem 4 revisores contratados que estão nesse processo, acreditamos que até o final do ano, essa publicação e oficialização do currículo. Então, assim, esse trabalho coletivo possibilitou ao docente, né, e eu, como docente, posso responder isso, um processo formativo de pensar esse currículo, as referências artísticas, as propostas artísticas, numa clareza de escrita, nunca antes, assim, mencionado, porque tem toda uma estrutura, né? Esse texto tem um grupo que faz, uma leitura crítica entre os pares, tem um revisor ortográfico e tem um revisor artístico de área para ver essas questões, que no momento da sala de aula, quando você fecha a sala de aula, você e os seus alunos. E esse trabalho ainda que vai unir esse coletivo, né? Ganha uma força institucional ter isso. E a Dila foi percursora na rede. Hoje a gente tem outros grupos, né, com modelos definidos de outros modos, contos de organização, mas ele está acontecendo, né? Assim, tem grupos agora por ano, nos anos iniciais do primeiro ano, né? Algo para trocar as atividades já prontas. Tem grupos que estão pensando em construir essa atividade, assim como nós, né? Não um processo só de comprar o que já foi feito, mas como está fazendo, né? Que é um processo de aprender a fazer. Eu agradeço muito, né, a Dila e o Del, que aceitaram escrever comigo os capítulos, porque eu não conhecia a editora, eu tive acesso de algum livro da editora sobre educação ambiental, entrei no site e depois eu fui para o chamado, né, sobre o Observatório da Educação, e já compartilhei com a orientadora da Dila, e depois para a Dila, eu falei, gente, é uma oportunidade, eu acho que o trabalho que a gente está fazendo está muito próximo, é uma possibilidade de publicação nesse material, mas eu fui surpreendido, porque num processo de produção, né, qualifiquei semana passada, você faz o texto e encaminha para a publicação, se ele for aprovado, feliz e tudo bem. Se ele vier com algumas correções, né, você faz, encaminha. Ou você não tem retorno, né, assim, não atendeu as demandas da temática proposta para edição, sugiro encaminhar para outra revista. E a gente teve a felicidade, né, eu acho que todos os demais autores, de ter um acompanhamento desse processo, né? Submete esse trabalho, tem um olhar, e não é assim, arruma isso, né? Eu acho que você pode pensar nessa perspectiva, né? E é algo que sabemos que dá muito trabalho, né? O livro tem mais de 200 páginas e é um olhar que o Valdir teve ao longo da produção desse livro. Gratidão, parabéns, é um trabalho minucioso e que contribui para o processo desses autores, né? Tem uma questão aí de formação desse pesquisador, né? No meu caso, iniciante, que ainda estou a concluir o mestrado. Obrigado. Essa é uma preocupação mesmo que eu tenho, assim, que, sobretudo, não é o caso muito desse livro, porque ele não foi pensado para ser de divulgação científica, né? Tanto é que a gente manteve o sistema autorano, né? Então tem as referências, autor da caixa alta, ano e tal. Mas a gente editou alguns livros, organizou alguns livros que são de divulgação científica. Aí o trabalho é dobrado, porque você, além de ter a informação tudo, você tem que pensar, o Luiz está passando por isso, tá? Que é o livro de divulgação científica de literatura em língua portuguesa, segue esse ritmo. A gente teve um livro na editora sobre morcegos,
né, que buscou essa coisa da divulgação científica. Ele já é um livro de 2018, está disponível, né, para download. E recentemente, do ano passado para agora, aí acabou que os livros eu mandei para outras editoras, né? Então, foram 2 para a editora da Federal do ABC, um sobre a profissão do biólogo e outro sobre ciências ambientais, de forma geral. Chama Quando o Meio Não Quer Dizer Metade, né? Porque meio ambiente não vem de metade do ambiente, vem de, né, o meio como um meio de cultura, né? Enfim, lá na apresentação eu explico isso em cima do dicionário. E essa semana a gente teve a aprovação aí, o Rafael tem um capítulo lá também, de um livro que a gente vai publicar pela universidade, da editora da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Esse já está... A gente tem que mandar o texto final. O da Federal do ABC a gente já mandou lá, está meio devagar a coisa, né? E aí tem mais um, que a gente deve mandar agora para a Federal do Rio Grande do Sul. Vamos tentar. Esse ainda está sendo submetido, né? Então, esses 4 foram todos com... Aí tem um trabalho a mais, que é pensar a divulgação científica, né? Tanto é que esses aí eu trabalho mais só na área da biologia, assim, por enquanto, que é o que eu dou mais conta, né? Mas fala que realmente é um trabalho, assim, precisa ser um trabalho que eu gosto, porque eu acho que, né, a gente percebe, né, até mesmo questões, né, de organização de texto, enfim, eu não sou de letras, né, então essa coisa é meio intuitiva às vezes, mas acho que eu consigo ver diferenças, né, no texto da pessoa, né? Então isso até mesmo de pensar, olha, isso não faz sentido, isso faz sentido. Às vezes é um comentário até assim, eu não entendi, né? Às vezes a gente não entende, enfim, mas talvez porque às vezes tem que explicar melhor, enfim, alguma coisa, né? Então isso é todo um trabalho que eu acho, então, que também passa por uma formação docente, né? Por exemplo, o Rafael foi meu aluno, né? Por isso que ele conhece há tanto tempo. Ele deve lembrar, né, nas minhas práticas no Senac, a gente sempre teve trabalho, um pouco menos, viu, Rafael? Depois que você foi embora, a coisa, eu já fiquei mais profissional. Mas vários momentos, né, das leituras cruzadas entre os colegas, né? Então isso como um processo de formação docente, né, foi bastante interessante. Beleza, gente. Fala. Gratidão toda aí. Eu e com certeza meus colegas, né, que está iniciando esse percurso pela pesquisa acadêmica, fica feliz, né, quando uma pessoa tão dedicada ao mundo da pesquisa diz que está tentando se submeter. A gente se sente, dá uma leveza, assim, não é só você, sabe? E a proposta do livro de falar desse professor, né, também tem esse caminho de possibilitar, assim, essa reflexão do que como escreve, essa clareza, né, de escrita tão importante. Ótimo, ótimo. Mais contribuições, comentários? Já está todo mundo no ritmo sextou, né? O seminário o dia inteiro assim, é bem puxado. E eu acho puxado, mas é mais fácil, eu tiro o dia e faço isso. Então, assim, isso eu acho... hoje eu fiquei por conta disso, então, né, fica mais fácil de encaixar na agenda, assim, mas é um pouco cansativo, né? Já que eu falei de memes, vamos dar uma risada um pouquinho. O pessoal de casa tem um aqui, o Diego Brito, assistindo, mas tem 2 lá no sofá participando. E a gente, no meio dessa pandemia, fazendo milhões de coisas, na leitura das regras básicas, eram 6 páginas, certo, Valdir? Eu escrevi 16 e eu virei meme aqui em casa e eu mesmo criei meme. A primeira versão que eu mandei para o Valdir eram 16 páginas, tinha muita figura, as figuras grandes, assim, ocupando meia página e tal. E aí o Valdir me manda, não, são 6 páginas. Gente, eu escrevi 16 páginas. Agora, tudo aqui em casa é 16 páginas. E eles acompanharam todo o processo de revisão. Gente, estou fazendo mais uma revisão, não posso. O Valdir mandou outra coisa, não posso. O Valdir mandou de novo, vou fazer, já vou responder o Valdir, vou escrever. Agora o Valdir disse que eu posso escrever um pouquinho mais do que 6 páginas. Eu quase infartei. E aí, assim, isso poderia virar muitos memes, mas a fala do Michael
para dizer que a educação, a pesquisa acadêmica, a gente vai aprender sempre e a gente precisa rir disso. Eu fiquei nervoso no primeiro momento que eu percebi que eu não li direito o documento, mas isso não é porque é a pandemia, porque às vezes a gente é distraído mesmo, desatento, sei lá, ou porque a gente gosta tanto de meme que a gente quer virar meme assim dentro de casa. Então, assim, só para dizer, Michael, que pesquisa acadêmica é isso. E quando a gente quer parceria, a gente vai encontrando pelo caminho, no seu grupo de pesquisa, em outros grupos de pesquisa, em outros projetos, e é isso. E lembre-se sempre, 16 páginas na vida. Muito bom. Ai, gente, olha. Eu acho que depois dessa, acho que a gente pode encerrar, falar, ó, sextou. Vamos curtir cheiro de fumaça, né? Pelo menos aqui tá, né? Então, bom, eu queria então falar então que nos próximos dias, então, eu vou mandar um e-mail de encerramento com as publicações, com as gravações. Então, também vou mandar, teve um link da pesquisa da professora Juliana, que foi uma fala da manhã, que eu vou mandar também, que é interessante, que é sobre a questão de saúde mental durante a pandemia. Então, a gente vai dar um apoio também divulgando a pesquisa dela. Ela ainda precisa aumentar o N, sobretudo, que aumentar por estados, né? Então, enfim, a gente vai divulgar também. Queria, então, agradecer a presença de todos, falar, então, que vocês foram bastante elogiosos, né? A gente sabe que tem seus problemas no processo também, né? Mas, assim, deixa essa parte para lá. E falar também, né, que aí que eu mediei a história, né? Eu já gosto da ideia do professor como mediador, então eu medi a obra, né? Então é um feito coletivo, né? Não é uma construção coletiva, né? Bem na linha do Vygotsky, né? E então é isso. Se vocês quiserem falar alguma coisa por fim, dá tchau. É esse momento. Só desejar um bom final de semana a todos, né? Cada um deve ter alguma produção para fazer nesse nosso trabalho que nunca acaba, né? Total. E também deixar um pouquinho, né? Para descansar, assistir aquelas séries que estão na fila e fazer outras coisas que cada um gosta de fazer. Então, bom final de semana a todos e prazer em conhecê-los. Acho que uma grande também vantagem, né, dessas iniciativas é a gente também poder se conhecer. Ótimo. Bom, gente, então acho que é tchau, né? Assim, todo mundo... Então é isso. Até os próximos eventos, as próximas publicações. Até mais. Tá certo. Terça-feira, hein? Terça-feira. Terça-feira tem, viu, gente? Terça tem. Tá bom? Depois eu mando um também. Tá? Então, tchau, gente. Tchau.